Nos últimos anos, as mudanças nos recreios escolares, especialmente a partir do segundo ciclo, são marcantes. Quando soa o toque da campainha para o intervalo, o smartphone passou a ser o centro das atenções para a maioria dos alunos que optam por interagir com os ecrãs, em vez de escolherem aqueles ou aquelas que eram as brincadeiras tradicionais dos recreios. Esta transformação tem suscitado debates calorosos sobre o impacto da tecnologia na forma como as crianças interagem e se relacionam durante as pausas escolares. Com acesso fácil a jogos, redes sociais e outro entretenimento online, a maioria das crianças e adolescentes, sozinhas ou aos pares, escolhe o ambiente virtual que substitui as experiências do mundo real. Um ambiente que não faz barulho, não grita, não esfola os joelhos e pode ser solitário sem achar que o é. Será que esta ausência de interações pessoais cara a cara prejudica de alguma maneira o desenvolvimento de competências sociais fundamentais para a vida adulta? Pode culpar-se exclusivamente a tecnologia pelo silêncio nos recreios, a mesma tecnologia que é também uma poderosa e valiosa ferramenta indispensável para a sociedade moderna? São questões como estas que levaram a Unesco a pedir a muitos países para reverem as suas orientações sobre a utilização de smartphones em contexto escolar. Este cenário já levou alguns países a agirem. Por cá, conta-se apenas uma única escola pública, em Lourosa, Santa Maria da Feira, que proibiu a utilização de smartphones nos intervalos. Uma escola que serviu de inspiração a uma petição pública criada por um grupo de encarregados de educação de Lisboa que pretende levar à Assembleia da República uma proposta para proibir o uso de telemóveis nos recreios das escolas até ao fim do segundo ciclo. É este documento, que já conta com mais de 19 mil assinaturas, que serve de fio de condutor ao nosso Pode Pensar de hoje: banir o uso de smartphones nos recreios das escolas ou simplesmente moderar o seu uso. Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DECO Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados e tenho comigo hoje Carlos Neto, é professor catedrático emérito da Faculdade da Motricidade Humana e um dos maiores especialistas mundiais na brincadeira e no jogo. Passe a brincadeira. Também connosco Laura Sanches, psicóloga clínica e especialista em aconselhamento parental, e Mónica Pereira, professora de yoga para crianças e a autora da petição pública Viver o Recreio Escolar sem ecrãs de smartphones. Eu começava já por si, professor Carlos Neto. Em 2015 proferiu, numa entrevista ao Observador, uma afirmação que beliscou muita gente para a realidade das crianças e jovens de hoje em dia. Disse na altura, e vou citar: estamos a criar crianças totós de uma imaturidade inacreditável. E estava a referir-se a esta crescente interação com meios digitais por oposição à interação com outros seres humanos? Ou estou a limar essa butade que na altura proferiu? Muito boa tarde. Eu queria agradecer o convite. Boa tarde, boa noite ou bom dia, quando as pessoas ouvirem. Queria agradecer o convite e também saudar o Aurélio Gomes, também a Mónica e a Laura. E dizer-lhe que essa afirmação teve, de facto, uma consequência que era resultado da minha análise e também observação do que é que se estava a passar com as crianças e com os jovens, porque Isto já foi há 8 anos. Há 8 anos, porque estava a haver já uma degradação enorme nas competências motoras das crianças e jovens. De facto, estamos a viver uma era de analfabetismo motor e esta transição digital que veio para ficar e estes novos dispositivos digitais, de facto, têm hoje um papel absolutamente fundamental na vida humana e em todo o mundo. Agora, de facto, o que eu posso dizer é que nós estamos a notar que as escolas estão-se a transformar em escolas silenciosas e, por outro lado, sedentárias. Silenciosas porque as crianças estão agarradas cada vez mais às telas. E principalmente a partir do segundo ciclo com os smartphones, que obviamente os colocam em narrativas simbólicas poderosas e também com um contato social online com os seus amigos e colegas, com as redes sociais e com outras coisas mais perigosas, como as apostas online e também os problemas relacionados com o bullying e outras situações. Mas, acima de tudo, o que é mais complicado é que, de facto, as crianças deixaram-se de mexer, deixaram de ser ativas, deixaram de brincar. E isso coloca aqui uma situação grave para a saúde pública, principalmente no que diz respeito ao seu desenvolvimento motor, ao seu desenvolvimento social, emocional e também mental. Eu lembro-me de ser miúdo e não me lembro da palavra estou cansado, a não ser que fosse no final de um dia, depois de andar de bicicleta 10 horas para aí.
Hoje em dia já li, acho que até numa entrevista que deu, crianças muito jovens que ao fim de 10 minutos de recreio, tenho que parar que estou cansado. Sim, mas as crianças obviamente não têm um dispêndio energético, não têm energias, porque são altamente controladas, não só no ambiente familiar, no ambiente escolar e no ambiente comunitário. Deixaram de ter possibilidades de ir para a rua, encontrar amigos, confrontarem-se com o risco, terem autonomia de mobilidade, portanto não andam a pé, não vão a pé para a escola, vão de automóvel, completamente transportadas e, portanto, o nosso corpo, obviamente, em função do seu desenvolvimento, tem imensas consequências o facto de nós não nos mexermos. E é essencial dizer que, neste desenvolvimento, estes novos dispositivos digitais, nós temos que fazer uma primeira distinção entre o que são dispositivos digitais com uso educativo e pedagógico, claro, e, por outro lado, aqueles que são de uso lúdico. Os pedagógicos podem ser uma belíssima ferramenta. Sim, ainda com o cuidado de não digitalizarmos completamente a escola, porque o professor é insubstituível. Os afetos e as emoções são absolutamente essenciais. Claro. Mas obviamente, teme que um dia tenhamos um robô em forma de pessoa? Sim, é muito provável. Aliás, há duas tendências para o futuro. Aliás, uma muito bem definida pelo relatório último da Unesco, que vem falar sobre uma escola, portanto, em que... higienizada. Sim, mais humanizada, a reimaginar o nosso futuro juntos, um novo contrato social para a educação, onde se procura que a educação do futuro, para uma sociedade completamente nova, também imprevisível, desconhecida, nós temos que preparar estas crianças e jovens com competências muito abertas, muito alargadas, para que tenham capacidade de adaptação, capacidade criativa. E por isso é preciso que a escola não seja vista como na primeira Revolução Industrial, que era uma fábrica. Isto é, a escola é sala de aula e depois há recreio. Eu não gosto destas palavras, nem recreio nem sala de aula. Há espaços interiores e espaços exteriores. E depois há o espaço da comunidade. E depois há o espaço da natureza. Já vamos aprofundar. E, portanto, é preciso ver a escola num outro ângulo, numa outra perspectiva. Eu gostava de ouvir já agora também a psicóloga Laura Sanches e gostava de saber se concorda e se da sua prática partilha desta visão. Sim, aliás, eu agradeço muito o convite e com muito gosto de estar aqui ao pé do professor Carlos Neto, porque admiro muito o trabalho dele e de facto concordo muito. Há uma frase sua que também me marcou, que é a necessidade de criar o estado de emergência do brincar, e realmente eu acho que isso é urgente. Uma criança que não se mexe não está só a atrofiar o seu desenvolvimento motor, está a atrofiar o seu desenvolvimento emocional. Porque as crianças, quando se mexem, conhecem o corpo e, ao conhecer o corpo, também entram em contacto com as emoções, conhecem os limites do corpo, conhecem os limites do corpo do outro. Isso faz com que elas também se desenvolvam de um ponto de vista emocional, de um ponto de vista relacional. E as nossas crianças, de facto, também concordo com o professor quando diz que são muito imaturas. A culpa não é só dos ecrãs, mas os ecrãs, de facto, são uma boa parte do problema hoje em dia. Qual é a outra parte? Adultos imaturos também? Sim, há todo um contexto social. Os pais, hoje em dia, eles próprios também são imaturos. Desculpem interromper. Não sei se concordam comigo. Não acham que há... Pode ser eu que estou a ficar velho e as pessoas, quando começam a ficar velhas, acham que tudo que é novo às vezes é complicado. Mas parece-me haver uma infantilização transversal de tudo o que é vida humana, ou é só eu que estou a achar... Eu acho que há uma infantilização muito grande dos pais também, de certo modo, e das pessoas no geral. Tem que ser bonitinho e girinho e ter unicórnios e ter figuras, porque se não for assim as pessoas não... Vive-se numa sociedade cansada, exausta e no limite, centrada na aparência e não na essência. Não há tempo hoje para a profundidade, para se perceber os fenómenos, principalmente através de uma existência vivida, participada e, acima de tudo, natural. Quer dizer que tornamos o mundo demasiadamente artificial e estas novas tecnologias, obviamente, aparecem no momento oportuno, exatamente para transportar esta humanidade para outra era. Mas a Laura estava a dizer que, exatamente, que temos muitos adultos imaturos. Sim, também. Há muitos pais hoje em dia também muito imaturos e, portanto, com muita dificuldade de lidar com os filhos, não é? E, portanto, o telemóvel surge aí também, muitas vezes, como, olha que bom, ele está tão entretido ali. Sim, porque os pais querem estar focados, por exemplo, sei lá, a família vai toda almoçar fora, não é? Os pais querem estar a conversar com os outros adultos, já não querem tirar tempo para lidar com a criança e com tudo o que uma criança traz quando está num restaurante, não é? E, portanto, o telemóvel é um recurso muito prático para os pais poderem estar simplesmente a conversar com outros adultos. Quando, numa sociedade mais estruturada, digamos assim,
primeiro, as crianças, se calhar, também não seriam tão expostas a determinadas situações para as quais ainda não estão preparadas. E segundo, se levamos uma criança a um restaurante, também já sabemos que vamos ter que lidar com determinadas coisas e temos que estar disponíveis para estar com ela, não é? Ela não vai estar ali num cantinho, completamente à parte, que é isso que os telemóveis trazem. Mas, de facto, eu vejo que os pais muitas vezes estão muito focados nas suas necessidades, porque há todo um conjunto de fatores que depois, se calhar, também não lhes permite preenchê-las de outras formas, não é? Também às vezes perdemos... penso que toda a sociedade tinha que mudar muito as relações de trabalho, Sim. os horários, há todo Exatamente, um pano de fundo que às vezes é fácil exatamente. apontar o dedo E para as perdeu-se pessoas. muito a rede de apoio, não é? Antigamente os avós estavam muito disponíveis, por exemplo, se calhar os pais tinham tempo para ir sair porque Há uma havia coisa avós... interessante e muitos adultos noutras gerações cresceram com crianças à volta. Também, Nas hoje em famílias dia, muitos alargadas. adultos nunca viram uma criança até terem a sua. Exato, e isso Sim. acredito pode ser uma E não forma. Famílias sabem o que alargadas são esperar. securizantes. Sim. Como? Sim, Famílias alargadas são securizantes. sim. Como acontece em África, como acontece Agora em... imagina um pai Sim. e uma mãe que nunca lidaram de perto com crianças, de repente têm uma para tratar, que é Sim, o e filho. ficam ou muito filha. aflitos, muitos pais, Sim. uma pergunta constante é: isto é normal? Isto é normal? Porque, de facto, as pessoas hoje em dia não sabem o que é que se espera de uma criança, não é? Se não têm contacto com crianças frequentemente... Temos também connosco Mónica Pereira, a tal autora da petição Viver o Recreio Escolar sem ecrãs de smartphones, que eu imagino que já tem ultrapassado as 20 mil assinaturas, estavas nas 19 mil e tal, não é? 19 mil e tal, sim. Portanto, já tem direito a ser discutido na Assembleia da República. Já vamos depois falar disso, da posição de alguns partidos e do Governo sobre este assunto. Mas eu fiquei curioso, porquê é que se lembrou de fazer esta petição? Que eu sei que foi a única que fez até hoje. Nunca tinha Sim, feito foi uma a petição única. antes Não, disto. não. Sim. Antes O de que é mais, que a obrigada preocupou? também por estar aqui convosco. O prazer é nosso. O que me preocupou foi ouvir o relato de pais, amigos, que iniciaram o 5º ano, o ano letivo passado. Portanto, conversámos entre nós e as crianças chegaram a casa nas primeiras semanas a dizer que não brincavam nem falavam com os amigos. Em alguns casos, Por amigos... exemplo, no caso da sua filha, é uma filha. Sim. Ela estava habituada a brincar com outras crianças e quando chegou ao segundo ciclo percebeu, ali ninguém brinca. Então, eu fiz eu questionei-me sobre este assunto, ainda não, a minha filha ainda não estava no 5º ano, ok. portanto eu fiz este trabalho não centrado em mim, mas centrado na comunidade, nos amigos, naquilo que estava a ver e porque eu não concordei com a situação. Uhum. E as crianças, estas, eram amigas já de fora, portanto, eram amigas já, Sim, sim. e deixaram de brincar do 4º para o 5º ano, por causa do ecrã. Porque passaram a ter acesso. Passaram a ter acesso. Uhum. Isto incomodou-me. Achei que se os pais estavam a reclamar, as crianças Sim. reclamaram isto em casa, então os pais tinham que fazer algo. E decidi começar a perceber o que é que acontecia no 5º ano, a perguntar a várias pessoas de várias turmas e também de várias escolas e perceber se isto era uma preocupação dos pais ou não. E se era um A sensação fenómeno que eu tive. alargado, ou seria pontual ali, não é? Podia ser uma coisa daquela escola. Sim, ou não, ali mas à eu volta. falei em festas de anos que ia, como é que era, qual era o ponto de situação dos pais em geral. E aquilo que eu senti é que os pais não tinham essa percepção. Em primeiro lugar, não tinham essa percepção de que os filhos no recreio só faziam, naturalmente devem fazer outras coisas, mas quer dizer, no 5º ano, a integração de um 4º para o 5º ano, a adaptação deve ser feita, na minha opinião, cara a cara. E não deixa E de ser... sentiu os pais preocupados com isso? Ou pensou, ou sentiu, lá está mais uma agora a levantar um problema que eu não tinha e que agora vou ter que pensar nisso? Eu acho Ou que seja, há sentiu a duas, empatia? eu senti a empatia do meu grupo, não é? Portanto, Ok. eu depois reforcei o meu entusiasmo e a minha vontade, e percebendo que havia pais interessados nesta matéria e que de certa forma partilhei com eles esta minha intenção e percebi que vamos fazer isto, vamos fazer isto. E as crianças? O que é que acharam da ideia quando ouviram? Vamos ficar sem telemóveis nos recreios? Não temos ainda, deste grupo ninguém Se queixou. reclamou. Uhum. Aliás, pelas experiências que eu tenho ouvido falar, primeiro em colégios privados, maioritariamente, e agora também nesta escola de Lourosa, há uns 6 anos, que é a única pública
que proibiu o uso de telemóvel. Acho que Entretanto, há mais uma. sim, Há mais há uma uma, tem toda a ironia. razão. Já são duas. Mas pelo que percebi da experiência da primeira, que já tem alguns anos disto, como é que é daquela frase? Primeiro entranha-se. Exatamente. Primeiro entranha-se, depois estranha-se. Agora os miúdos já são os Primeiro próprios a gostar estranha-se, disso. é o contrário. Primeiro, É o contrário. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Exatamente. Exato. Sim, é essa a experiência. As crianças, eu acho que o impacto inicial certamente vai ser de estranheza, mas depois vamos ouvi-las. Acho que vão adaptar-se Professor, à brincadeira, não é? o que é que os telemóveis têm de tão interessante que levam jovens a preferirem, num espaço em que podem interagir uns com os outros, como é o recreio, chamemos-lhe assim, preferem o telemóvel? Há uma explicação para isto? Em primeiro lugar, eu queria dizer que é bem-vinda esta petição. Claro. E ainda bem que ela Por pode... isso é que a temos aqui também. Exatamente. Pode fornecer uma reflexão e uma discussão aprofundada de um ponto de vista educativo, de um ponto de vista político, de um ponto de vista social e parental. E, portanto, espero que chegue à Assembleia da República, ao Ministério da Educação e que se possa fazer uma reflexão aprofundada sobre este assunto. Depois é preciso dizer que o problema não está só nesta transição violenta que acontece do primeiro ciclo, que tem crianças com um professor em monodocência para 10 ou mais professores e que, para estas crianças com 10 anos de idade, representa uma violência simbólica enorme. Para nós Esta já passagem. foi. E E eu não também essa fiquei com capacidade essa memória de ter sido assim Sim, tão sim, violento, não mas é? hoje as crianças são diferentes da sua geração e, portanto, Ok. têm outras dificuldades de adaptação. E depois é preciso discutir um outro assunto também da maior importância que ninguém quer falar. As crianças agarram, são capturadas, são completamente seduzidas por estas novas tecnologias, porque se olharem ao redor, apesar de termos escolas que são verdadeiras obras de arte de arquitetura escolar, mas as crianças ficaram piores. Não têm árvores, não têm pedras, não têm paus, não têm água, não têm... Ouvi dizer que são proibidas de subir É às tudo árvores, proibido. de Se for correrem você for atrás uns ver dos o regulamento outros, de sim. algumas escolas, é proibido subir às árvores, é proibido jogar às escondidas, é proibido correr atrás uns dos outros, é proibido fazer pinos à parede, é proibido fazer rodas. Qualquer dia temos um letreiro à porta das escolas a dizer é proibido correr, é proibido brincar. Portanto, a sedução que as crianças poderiam ter de um espaço exterior, que eu não gosto da palavra recreio, de um espaço exterior onde elas pudessem ter desafios, aventuras e também outras capacidades de perícias corporais e também de situações de aventura em grupo, em jogos tradicionais ou Acabaram com a mais aventura, modernos. basicamente. Isso tudo acabou. Sim. E, portanto, quando eles chegam ao recreio, veem, o que é que veem? Veem sintética e veem betão. E, portanto, neste cenário, neste telemóvel contexto, no bolso? evidentemente, se tem aquele objeto, ele fica colado ao corpo. Agora, vamos ver quais são as vantagens e os inconvenientes da utilização destes dispositivos digitais, estamos a falar de smartphones, nestas idades. Claro que até à puberdade, tudo o que for menos tempo frente às telas é bom. Depois destas idades, obviamente que as crianças podem ver filmes, fazer jogos, estar nas redes sociais, etc. Mas precisamos ter algum cuidado com isto. Nós sabemos quais são as consequências ao nível do desenvolvimento neurológico, ao nível da linguagem, da memória, da capacidade atencional, da capacidade de concentração, da socialização, da atividade física diminui consideravelmente, o problema também da relação com o sucesso académico e, portanto, há uma terceira pergunta que para mim é fundamental fazer neste momento de discussão no nosso país, que é o conceito de recreio, ou o conceito de espaço exterior. Tem que ser repensados, portanto. Do meu ponto de vista, não há nenhuma teoria, nem nenhuma abordagem científica suficientemente credível e robusta para dizer qual é o tempo de intervalo escolar. E eu, de algum modo, proponho que se faça também uma reflexão de qual é o conceito que os agrupamentos de escolas e as direções das escolas têm nos diferentes níveis de escolaridade para definir o tempo de intervalo escolar. Há escolas que nem sequer têm tempo para a criança comer maçãs ou ir à casa de banho. E portanto, Eu nunca tive. não há uma reflexão à volta deste assunto. Até ao 7º e 8º ano eu nunca tive aulas de 1h30, como Pois, hoje é claro. comum. Qual é a capacidade de concentração que uma criança tem no primeiro ciclo ou mesmo no segundo ciclo? Sim. A partir de determinada altura, quando ela está sentada, quieta e calada,
e obediente, Desliga. é óbvio que ela desliga. Sim. E, portanto, faz de E conta esse que tempo aprende. tem diminuído com os anos. Que eu já percebi, Exatamente, faz de isso, conta sim. que aprende e os professores fazem de conta que ensinam. Esta é a relação, porque a gente sabe exatamente qual é esta maturidade cognitiva e qual é essa capacidade atencional. Portanto, do meu ponto de vista, nós devemos discutir esta questão das novas tecnologias nas mãos das crianças. As crianças hoje vivem o corpo na ponta dos dedos. Já não correm, já não se mexem. Mas diga uma coisa, sente E isto é um caminho para um sedentarismo, para uma inatividade física. Sente o legislador, neste caso o Ministério da Educação, permeável a pensar sobre isso? Há países que já proibiram e fizeram a regulamentação. Sim. Em Portugal eu não tenho notícias de que haja intenção de fazer o mesmo. Eu, do meu ponto de vista, sou contra a proibição. Porque fruto proibido é o mais Já vamos apreciado. falar sobre isso. A Mónica queria dizer qualquer coisa. A propósito da Unesco ter solicitado aos países Sim. o ponto de situação dos vários países sobre o uso de tecnologia nas escolas, eu creio que, por esse motivo, o ministro João Costa solicitou aos conselhos pedagógicos um ponto de situação sobre esse tema. Porque considera que neste momento, todos os conselhos fazer pedagógicos, as coisas por achismos, mas por realidade. Os conselhos pedagógicos estarão neste momento a reunir dados dos vários agrupamentos para passar ao Ministro. Sim. Eu já vou querer saber a vossa posição em relação Mas já agora aproveito a para proibir dizer, ou não, mas queria... Sim. Mas esta opinião sobre os telemóveis no espaço exterior das escolas, que deveria ser um espaço educativo e que deveria fazer parte do projeto educativo das escolas e não o recreio, era preciso também que se fizesse ao mesmo tempo esse levantamento dos espaços exteriores das escolas. Como sabe, hoje as autarquias locais têm a declaração de competências. Sim. E podia-se trabalhar em rede, podia-se fazer um plano entre os pais, as escolas e também a comunidade, de modo a melhorar esses espaços exteriores para que as crianças fossem mais solicitadas para atividades lúdicas, desportivas, artísticas e, portanto, se isso acontecer, se melhorarmos os espaços exteriores, as crianças largam os telemóveis, largam os smartphones. Nem precisam, provavelmente, que seja proibido, elas próprias partirão para a mudança de comportamentos. Laura, na sua prática clínica, qual diria que é aquilo que identifica como o maior problema que pode causar o excesso de exposição a telas, chamemos-lhe assim genericamente? Vários. Nós hoje em dia já sabemos que pode provocar mesmo dependência, não é? Há crianças que não conseguem estar... Pura e dura, sim. Sim, não conseguem estar uma hora inteira sem mexer no telefone, ficam nervosos, ficam ansiosos. É esse tipo de adição? Há alguns psicólogos que trabalham especializadamente nisso, sim, mas na verdade isto ainda é tudo muito novo. E depois a dificuldade é, sei lá, se queremos cortar com o tabaco, não é? Elimina-se o tabaco 100% da vida. O telemóvel não é assim tão fácil de eliminar a 100% da nossa vida. É um novo vício. Nas crianças até seria, até na verdade... o dinheiro no futuro vai estar no telemóvel. Certo. Já tenho amigos que já só pagam por telemóvel, Sim. não andam nem com cartão. Sim, mas de facto é assim... Depende das idades, os problemas que podem causar dependem muito das idades. Por exemplo, em crianças pequeninas já sabemos que provoca atrasos na linguagem. As crianças que são mais expostas a ecrãs, mesmo que vejam programas educativos, têm atrasos na linguagem. E com supervisão. Sim, exatamente. Nas crianças mais velhas, depois começam a vir os problemas emocionais também, os problemas relacionais. Há crianças... Nós nunca tivemos um número tão grande de adolescentes que não têm um amigo, um sequer. Físico. Sim, físico. Estamos a falar depois de o pessoas telemóvel, que têm muitas exatamente, o telemóvel dá digitais, essa ilusão e isso é um dos atrativos, porque nós somos seres sociais, não é? E nós queremos ter relações. E há jovens que já não saem de casa. Sim, o telemóvel dá essa ilusão de que existem aquelas relações. De sentimentos ou emoções, até tenho dificuldade em saber o que é, porque eles cruzam-se. Como a empatia, por exemplo, que é algo sofisticado, implica pôr-nos no lugar do outro, tentar ver o mundo pelos olhos do outro. E os ecrãs diminuem a empatia. Por exemplo, uma coisa que falta numa interação online, nós não percebemos a intuação com que aquilo foi dito, não é? Isso é um dos problemas das redes sociais ou das mensagens. Nós escrevemos uma mensagem a uma pessoa, na nossa cabeça aquilo vai num tom, mas a pessoa pode ler num tom completamente diferente. Foram inventados os emojis para depois se perceber, isto não era para levar a sério. E muitas vezes nós ficamos tristes, por exemplo, mandamos uma mensagem com uma coisa super importante, estamos muito entusiasmadas na nossa cabeça, aquilo vai cheio de pontos de exclamação. E a outra pessoa lê e dá-nos uma respostazinha banal.
e isso entristece-nos porque a pessoa não percebeu o nosso entusiasmo, não é? Então... Ouça, nós vivemos num tempo em que há pessoas da nossa idade que ficam incomodadas se uma pessoa liga. Sim. Mas porquê é que não mandaste mensagem? Porque é mais rápido ligar. Nós perguntamos primeiro, mas hoje em aí dia perguntamos, posso ligar? Aí tem um bocadinho a ver também com a questão da personalidade. Há pessoas que realmente, para quem o ligar, é uma coisa invasiva, não é? O telemóvel está sempre Mas connosco. não foi uma coisa inventada com os telemóveis. Eu acho que é Antigamente muito ninguém se importante. queixava que a gente ligava. Porque antigamente os telefones estavam em casa, se a pessoa estava em casa Exato, atendia, se não estava não exato. atendia, não é? Eu aí compreendo que a pessoa não queira, que precise dessa fronteira e tudo bem, Pode não é? não atender. Pode não atender, é verdade. Não precisa de dizer ao outro, passando o ónus. É isso que me preocupa. Passei para ti um problema que é meu. Certo, mas aí é assim, de facto há pessoas que não gostam de falar ao telefone, mas podem falar cara a cara ou podemos escolher. O que é importante é nós percebermos que as interações verdadeiramente importantes, aquelas que contam, porque uma coisa é eu estar a tratar de coisas banais do trabalho, Claro. Ok, se calhar uma mensagem chega e Mas não enfim. deixa de ser, às vezes, na Nas mesma interações fila que de verdadeiramente trabalho, contam. mandar e-mails para uma pessoa que está a 2 lugares ao lado. Sim, mas nas interações que verdadeiramente contam, de facto, nada substitui o presencial, ou pelo menos ouvirmos a voz da pessoa. E há muitas crianças que já não sabem relacionar-se dessa forma. Há muitos miúdos que já não sabem fazer amizades, que já não sabem relacionar-se, que ficam entram em completamente stress, bloqueados se estão na presença de alguém. Isso pode explicar tanto os problemas de saúde mental ligados a depressões e Sim. ansiedades, distúrbios de Sim. ansiedade nessas idades? Há muitos estudos que mostram que realmente quanto maior é o tempo que as crianças passam nas redes sociais ou no telemóvel, maiores são os níveis de ansiedade e de depressão, porque aquilo dá-nos uma ilusão de contacto que não é real. E É de vazio, facto, não é? sim, Aurélio, uma sim. das questões mais interessantes nesta discussão é perceber que o tempo que eles passam frente às telas não fazem outras experiências que seriam necessárias para o seu desenvolvimento. Exatamente. Como o contato com a natureza, o contato com o risco, o contato com os Exatamente. amigos, fazer uma atividade física intencional e também sistemática, através de jogos, de brincadeiras, porque elas estão bombardeadas de um ponto de vista sensorial e perceptivo. E por isso é que é preciso ter muito cuidado principalmente até ao fim da puberdade. Portanto, significa que temos aqui um problema sério do ponto de vista de considerar o efeito, o impacto destas novas tecnologias na mão de crianças até a uma fase etária que é absolutamente essencial a preocupação. Eu, pessoalmente, devo dizer que devemos discutir o conceito de bem-estar digital e, por outro lado, de bem-estar físico e também mental. Estas duas palavras significa que são fundamentais para aperfeiçoarmos o conceito de qualidade de vida de crianças e jovens que se estenda à família e que se estenda à comunidade. E que inclui o digital, porque o digital também não pode Claro. ser banido, obviamente. Hoje vê das à nossas entrada vidas, das sim. escolas, vê na rua, vê no café, vê no automóvel, vê em qualquer lado, maus exemplos que os pais dão, porque as crianças são esponjas e, portanto, retiram por imitação todas essas imagens e, portanto, há pais que andam completamente distraídos digitalmente. As crianças gostavam de dizer aos pais, larga as tecnologias e brinca comigo, porque as crianças hoje já não têm tempo suficiente para brincar com os pais. Laura. Uma coisa que é aflitiva para mim, que me angustia, algumas vezes, que já tive que ir com os meus filhos à urgência do hospital, obviamente, não é? Claro. Acontece. Não há uma criança na sala de urgência que não tenha um ecrã à frente. E é um momento em que as crianças estão frágeis e às vezes até é um bom momento para os pais não terem mais nada para fazer, estão ali, dão-lhes colo, falam com elas, mas nem aí, porque de facto uma criança que não se sente bem, não é? Se está no hospital, à partida, alguma coisa a fez sentir-se mal. É uma criança que está frágil. Aquilo que ela mais precisa é do consolo, da presença, do conforto dos adultos, não de um ecrã à frente, mas nós substituímos-nos pelos ecrãs. Psicóloga pode dizer-se com algum grau de certeza que há coisas que se perdem e que depois nunca mais se voltam a ganhar? É evidente. Sim, sim, sim. Ou seja, Eu não digo que nunca mais se sim. voltem a ganhar, mas que serão muito difíceis de recuperar, porque nós sabemos que São existem pessoas, períodos por exemplo, sensíveis na aprendizagem. Claro. E se falham essas fases, Depois é vão ter muito problemas mais tarde. difícil. Não quero dizer que seja impossível, Problemas sabemos que em o que cérebro área? humano tem muita plasticidade. Sim. Nos relacionamentos, eu acho que é o principal, de facto. As dificuldades de relacionamento, hoje em dia, cresceram exponencialmente. Eu peço desculpa estar a interromper mais Sim, uma vez, sim. mas há Capacidade estudos de que dizem aprendizagem. que, inclusivamente, Sim, também. o número de relações sexuais entre jovens tem diminuído, Sim. depois de ter subido. Sim, A agora idade, diminuiu. a idade Sim, da sim. primeira relação sexual também subiu para patamares mais à frente. Sim. E a qualidade e a quantidade têm diminuído, Sim. o que é curioso.
Sim. Porque o consumo de pornografia tem aumentado muito na internet. Sim, exatamente. Uma coisa prejudica a outra. Muito, sim. E o namoro é feito à distância. Sim, exatamente. Online. Os jovens... Com filtros, parecemos todos belos. Sentem-se mais confiantes e mais seguros, muitas vezes, atrás de um ecrã do que nesse contacto presencial, que é isso que nos torna humanos, não é? É isso que nos faz pessoas. Portanto, e as dificuldades de aprendizagem, eu ia só dizer que também se verifica nos adultos. Uma coisa que nós temos na internet, por exemplo, a internet a dependência dos ecrãs provoca um grande estado de agitação interna e nós temos miúdos que realmente isso vê-se. A hiperatividade é uma consequência dessa agitação interna. Porquê? Nós estamos sempre a saltitar de uma coisa para a outra, de uma informação para a outra. Sempre constantemente. Hoje em dia já não se vê um vídeo. Depois também não gastam energia em atividade física. São controladas e não são energias naturais. Claro. E as crianças, obviamente, quando essas energias são controladas, ficam agitadas de um ponto de vista motórico. Depois desta pandemia, agravou-se ainda mais o problema. Crianças que têm um sofrimento existencial muito grande, diminuiu as habilidades motoras, portanto, as suas competências motoras diminuíram. Por outro lado... O simples facto de atar uns cordões... Há crianças que não sabem atar os sapatos aos 6 anos. São analfabetas do ponto de vista motor, tropeçam nos próprios pés, batem com a cabeça umas nas outras quando jogam à apanhada. Portanto, há aqui uma situação de analfabetismo motor generalizado. Porque, repara, hoje quando olha para a escola, a percepção, a representação mental é a sala de aula. É a aprendizagem considerada socialmente útil. A nossa escola está muito desequilibrada entre um currículo extenso e intenso. Nós temos escolas hiperescolarizadas, de manhã à noite, 50 horas em média por semana, e, portanto, as crianças não têm tempo livre. As crianças têm menos tempo livre que os presos nas prisões. Professor, é isso que eu ia dizer, que tinha dito essa frase. Há presos em prisões que têm mais tempo livre que as crianças. O tempo mais desejado de um prisioneiro que está dentro da cela é ir lá para fora e estar 2 horas a jogar ao basquete, a jogar outras coisas com os amigos. Nas escolas, elas estão presas, estão enclausuradas dentro da sala de aula, como se a escola fosse só a sala de aula. Ora, esta hiperescolarização e esta forma de olhar para a aprendizagem e para o ensino deveria ser renovada para um outro paradigma. E esse outro paradigma não é centrado apenas no cérebro, mas no corpo todo. Aprende-se com o corpo todo. O cérebro não fica à porta da escola. Entra o corpo todo para aprender. E matérias que não têm necessariamente que ser imediatamente aplicáveis na prática. Não, e não só. Há coisas que melhoram tudo e depois a prática também melhora com isso. E o processo de aprendizagem tem que ser experiencial. As crianças têm que aprender a fazer. Têm que ser participantes no próprio processo de aprendizagem. Têm que ser experimentadoras, têm que ser pesquisadoras, têm que ser cientistas, artistas, têm que andar à busca do conhecimento, têm que ter prazer, têm que ter curiosidade, têm que ter entusiasmo em aprender. Hoje, se perguntar às crianças o que é andar na escola, principalmente a partir do segundo ciclo, dizem que é uma seca. Porquê? Porque aquilo não lhes diz... É isso que lhe diz a sua filha, Mónica? Que é aprender a uma seca? Não, mas ela vai entrar para o segundo ciclo. Sim. Mas não, nunca disse que é uma seca. Ela gosta. O que eu acho é que os recreios também deviam ser repensados, sim, ao nível de tudo o que... Porque não plantar árvores, já que precisamos tanto das materiais árvores. Soltos, coisas interessantes. Gravilhas, terra, areia, coisas que dê para mexer, para explorar. O tempo. E era o que eu ia dizer, o tempo de recreio são 10 minutos. Entre aulas de 90, não é? Sim. E cair em terra é muito diferente do cair em concreto. Isso é um espaço de aprendizagem. Eu percebi. A sala de aula pode ser... o futuro é ir para a comunidade buscar conhecimento. Sim, claro. E passa pelo espaço do exterior, que deve ser um espaço pedagógico. Temos que acabar com os muros, temos que acabar com as grades, para sair desta prisão e libertar as crianças para aprenderem coisas significativas da vida. Sim. E, obviamente, tem que haver aqui equilíbrio entre um pilar que é uma vida saudável e, por outro lado, uma preocupação ecológica de preservação e sustentabilidade do planeta. Portanto, estas crianças deviam estar, neste momento, nas escolas a discutir estes conceitos para o futuro, porque o futuro é desconhecido. Prepará-las com capacidade de adaptação. Os parques citadinos, por exemplo. Exato. Agora, as novas tecnologias são fundamentais para o professor poder utilizar com os alunos para ir buscar conhecimento. As sessões hoje deveriam ser de debate, de projetos, das crianças poderem ir aprender coisas interessantes, porque não é uma escola que aprende tudo na mesma hora, no mesmo sítio e da mesma forma para todos. Por isso é que há crianças que não se enquadram nem se revêem na escola atualmente existente. Vamos agora olhar um bocadinho... Eu ia só acrescentar uma coisa que é fundamental, é nós termos consciência que as crianças aprendem a brincar. Exato. Brincar não é perda de tempo, brincar é formativo, é educativo, é fundamental. E hoje em dia nós temos crianças que não brincam e os ecrãs matam o instinto, brincar a com necessidade o outro, de brincar. Ensina-nos a negociar, ensina-nos a saber recuar, Sim. ensina-nos a medir forças, ensina-nos a gerir lidar conflitos. com as
emoções até, a perceber as Aprender nossas aprender a motivações, sobreviver. os nossos O brincar gostos. não se ensina, brota de dentro, é uma conquista ancestral. O brincar é insubstituível. As crianças não são ensinadas a brincar, Não, elas as brincam crianças- instintivamente. Agora, Todas as se o crias professor- brincam. Inventam brincadeiras. Sim, Exato. mas se o professor construir contextos interessantes, desafiantes, as crianças aprendem a brincar. Claro. Isto é, através do brincar aprende-se. Não se ensina, mas aprende-se a brincar. Algumas das aulas que eu recordo com mais saudade são as aulas de filosofia em que éramos divididos em vários grupos, cada um tinha que defender um ponto de vista, mesmo que não concordasse com ele. Exatamente. E aquilo era uma brincadeira genial. Isso é um ensino democrático. Mónica, é a favor da proibição ou contenta-se com a gestão de cada escola sobre o assunto dos telemóveis nos recreios? No contexto que vi, no panorama que temos atualmente, em que não há dinheiro para equipar salas com aquecedores, eu acho que o Governo não iria... No futuro vai ser mais ar-condicionado. Ou ar-condicionado, pois é verdade, é verdade. Mas sim, mas um Eu evento acho que não também é preciso. haveria verbas para criar recreios como nós gostaríamos que fossem no imediato. Se existe este problema no imediato, eu concordo mais com restringir no recreio, porque as crianças vão continuar a ter telemóvel fora da escola. Os pais dão-lhes o telemóvel fora da escola. Como é que a Mónica faz, não é? E Não querer tenho invadir... telemóvel. Não tenho telemóvel. Não tem a de minha todo? filha não tem. Eu tenho. A minha ok. filha não tem telemóvel. Se precisar de ter um smartphone, não me faz sentido ela ter um smartphone para já, não é? Porque ela não tem essa necessidade. Nem eu. Se eu precisar de falar com ela, a escola tem contactos. Se eu eventualmente sentir que preciso de estar mais em contacto com ela, possivelmente dar-lhe Dá-lhe um telemóvel de um teclas, telemóvel antigo. sim, daqueles Exatamente. que só mandam SMS, que não precisa assim. de Porque internet. ela está agora com o quê? 11 anos, 10 anos? 10. Pois, exatamente. Mas se tiver dúvidas, temos aqui uma psicóloga. Não, Eu vou fazer uma pergunta dupla. Por um lado, como é que os pais podem fazer a gestão difícil, imagino, de um jovem que tem smartphone? Como é que devem agir? E por outro, é a favor da proibição ou cada escola que decida por si, envolvendo toda a gente? Sou a favor da proibição, na verdade, sendo que eu não sou nada a favor de proibições no geral. Sim, percebi. Mas quando falamos dos adultos é muito diferente quando falamos das crianças. Claro. Da mesma maneira que nas escolas não há álcool, não há tabaco, não há determinadas Ou seja, coisas não vamos que nós já perguntar às sabemos que crianças, são podemos negativas. ter álcool? Exatamente. Estou a perceber. Acho que também não deveria haver telemóveis assim, Sim. eventualmente, enfim, nas aulas, de forma didática, mas aí não é preciso telemóvel, porque as crianças também têm acesso a computador ou o que for, não é? Na verdade, um telemóvel é um mini computador que faz chamadas Sim, telefónicas. também, não é? exatamente. Mas que faz E em relação... pior à saúde. Não é? Em relação aos pais, é assim, eu acho que de facto não há necessidade nenhuma de dar um telemóvel a uma criança de 10 anos. Nenhuma. Eventualmente, se tiverem mesmo que dar, que seja de teclas, mas isso é outra coisa. Nós hoje em dia temos esta fobia de não estarmos contactáveis, não é? Antigamente os miúdos iam para a escola, estavam na escola e pronto. E se fosse preciso falar, lá está, podemos ligar para a escola, simplesmente. Eles podem pedir para ligar para casa, não é? Se estiverem muito aflitos. Mas hoje em dia temos esta coisa de que tem que estar sempre contactáveis. Portanto, o meu ponto de vista é não dar. Não dar. Eu acho que idealmente antes dos 16 anos não deveriam ter Essa é acesso uma ao baliza smartphone. média. Já tendo, que seja com regras. Qual seria, e já lhe passo a palavra, mas qual seria a idade a partir da qual não deveria mesmo, ou melhor, antes da qual não deveria mesmo ser dado um telemóvel? Antes dos 12, nunca. E depois dos Mesmo 12, sim, Mesmo assim, com só muitas em condições muito reticências. especiais. Sim. Mas é verdade que os pais sofrem muita pressão, por um lado, dos filhos e dos seus pares, Sim. porque o meu colega tem, e depois, Mas isso é depois outra há aquela coisa. competição entre pais. Vão parecer que nós somos Nós hoje em pobrezinhos dia não deram. temos muito medo desta... Do julgamento dos de outros. sermos únicos, não é? De serem diferentes, de é o único que não tem. Paciência, Eu não só é? tenho smartphone, vai fazer agora em dezembro 2 anos. Eu sei a pressão que sofri. Acredito. E só não tinha Acredito. porque não precisava, não era nada contra. Claro. Eu sou daqueles que compram as coisas quando preciso. A pressão que sofri e o gozo e o bullying agradável, não era bullying no sentido clássico do termo. Mas sempre que vinha o meu telemóvel teclas, o quê? Como é que é possível? Estou um tipo que trabalha não sei o quê. Portanto, eu imagino como é que será na escola e com os pais.
É assim, eu acho que ainda há, apesar de tudo, eu tenho um filho de 12 anos neste momento, o meu filho tem um de teclas, não tem smartphone, não sei quando é que vai ter, ainda não debatemos isso. Chateia muito com esse assunto? Nunca me pediu, sabe qual é a minha opinião. E na turma dele há mais 1 ou 2, o ano passado acho que havia 2 ou 3, mesmo assim resistentes que não tinham. Que idade é que ele tem? Tem 12. Portanto vai para o 7º ano agora. Para já não me parece que haja assim nenhum grande stress. Obviamente que eu sei que ele vê o telefone dos outros, claro que sim, que é uma coisa que me chateia, não é? Os outros estão a jogar e sei que muitas vezes ele estará lá a olhar, mas ele próprio também se queixa que às vezes queria fazer outras coisas e que os rapazes são chatos porque não largam o telemóvel, não é? Eu sou esse amigo no grupo de amigos. Lá estão vocês todos afocinhados no telemóvel. Sim, é muito frustrante para quem não tem, de facto. Agora, porque eles também precisam de aprender a lidar com isso. Sim. Um adolescente saudável também tem espaço para a sua individualidade, para se sentir diferente, para ser original, e nós hoje em dia temos pavor disso, porque vivemos numa sociedade orientada para os pares. Nós queremos ser todos iguais, não é? Ninguém pode fugir à norma. E na adolescência é importante que haja algum espaço também para ser diferente. Sim. Eu ia dizer que é um espaço misto. Por um lado, a gente precisa de pertencer a um grupo que se sente pertença, mas por outro lado, precisa de se individualizar. Há aqui um caminho um bocadinho quase esquizofrénico às vezes. Por isso é que os adolescentes são tão difíceis. Professor, a favor da proibição, a favor de alguma moderação? Em primeiro lugar, já tinha dito aqui pessoalmente, acho que esta petição vem no momento oportuno, que deve ser uma oportunidade para fazer uma discussão aprofundada. Deixe-me só dizer para quem está a ouvir-nos que o PS, que é o partido em maioria absoluta, já deu a entender que é contra a proibição e aposta na autonomia escolar, pelo menos numa primeira fase. Será essa a tendência, mas eu acho que a discussão nas bancadas parlamentares e na Assembleia da República deve ser feita e também uma relação com os investigadores e uma relação também com a população em geral, numa dimensão de consulta pública, etc. Agora, eu sou a favor de não proibir as crianças, de não fazer uma legislação demasiadamente rígida, porque, do meu ponto de vista, o que se deve fazer é uma decisão conjuntamente com as crianças e jovens de forma democrática. Vamos sentar-nos com elas e vamos definir regras. Isto deve ser feito numa perspectiva pedagógica, terapêutica. Significa trabalhar com eles e tomar essas decisões, se utilizamos, se não utilizamos, quando é que utilizamos, do fim, diríamos, com os pais ao nível da família, na escola com os professores, quando é que esses dispositivos devem ser utilizados para fins pedagógicos, educativos, e no espaço em que se tem tempo no exterior, tempo livre, então aí de estabelecer regras, mas regras estabelecidas em conjunto. Repare que neste momento já há países que proibiram, o caso, por exemplo, da China e Taiwan, mas é preciso perceber que são países que vivem num regime muito ditatorial. Nós temos que ver isto também em função da nossa cultura, ver isto em função da nossa história e, portanto, eu tenho muitas marcas de uma ditadura que me impôs quando eu era jovem, quando eu era criança, e, portanto, não sou a favor de um modelo autocrático, de um modelo antidemocrático e, portanto, acho que na base daquilo que deve ser um modelo pedagógico cooperativo, um modelo, portanto, dinâmico, um modelo participativo, a participação é das coisas mais importantes, ouvir as crianças e jovens, fazer uma reflexão com eles sobre os efeitos negativos. Mas não deixo de ter amigos professores, há muitos anos, que se queixam de que depois, quando marcam reuniões com pais, em que os pais podiam participar. Sim, isso é outra história. Não aparecem. Sim, não aparece. Sim, mas neste caso, os jovens merecem ter voz, merecem ter audiência, merecem ser ouvidos sobre este assunto. E se eles disserem, imagine que há uma grande maioria que diz nós queremos telemóveis nos Vamos debater os efeitos positivos, negativos, também há efeitos positivos da utilização destas novas tecnologias. Agora, é preciso dizer que há muitos riscos. E o risco não é só físico. O risco é também emocional, é social, é mental e é digital. Agora, para mim a questão central coloca-se em fazer ver aos jovens que eles estão a ficar sedentários, que isso tem muitos problemas na sua saúde, que não fazendo... Repare, a melhor droga de todas que nós temos ao nosso alcance é a atividade física, o desporto. É o mexer o corpo. É ser ativo, é o brincar. E grátis. Não precisa de dealers. Exatamente. E as crianças sabem disso. E, portanto, quando elas, de facto, são
participantes nesse tipo de práticas, por exemplo, dou-lhe só uma noção do que é a categoria do brincar mais espetacular do ponto de vista científico de observar e de aprofundar, que é o rough and tumble. O que é o rough and tumble? É o perseguir, ser perseguido e lutar. Isto é uma prática ancestral, que tem 5 milhões de anos de história. É a velhinha apanhada aqui Exatamente. no sul, Todas as crianças jogam norte. apanhadas, Sim. jogam às escondidas. Porquê? Porque é o prazer de buscar e apanhar o outro, ou fugir do outro, ou lutar a brincar, o chamado play fighting. E, portanto, hoje, esta categoria é essencial para o crescimento, porque... E há escolas que o proíbem. E proíbem, há escolas a proibir isto, quando isto é fundamental para a identidade, para o fair play, para a capacidade de sobrevivência, de adaptação. Porquê? Para conforto dos professores e dos encarregados? Não, porque dá muito trabalho. E eu acho que às vezes é porque acham que confundem com violência, com agressividade, e de facto estas brincadeiras de luta têm um efeito fundamental, por exemplo, até na construção da resiliência, porque trabalham o sistema de alerta da criança. É o melhor... Nestas brincadeiras em que a criança se assusta um bocadinho, mas está em segurança, é o melhor está a treinar o seu sistema de alarme. É o melhor antidepressivo. Sim. Por isso é que E voltamos tão bem depois de um dia de brincadeira. Exatamente. Porque estamos cansados. Quando as crianças chegam ao fim do dia... estão a treinar o seu sistema de alerta, quando que é as crianças chegam fundamental ao para fim do lidar com os dia desafios. Sujas, cansadas e também soltas, com autonomia, com aventura, elas dormem melhor, elas comem melhor, elas têm melhor autoestima, têm mais autoconfiança, têm mais regulação emocional. E, portanto, isso está a falhar tudo. Porquê? Porque há aqui uma ditadura adulta na maneira de ver a infância, de que impõem modelos rígidos na sua educação. Os pais não têm tempo aos filhos. Culpa de algumas escolas de psicologia. Deixe-me só dizer isto. Também? Os pais vivem em precariedade e não têm tempo aos filhos. Esta é a questão central que se passa no sistema educativo português. Os pais não têm, na maior parte dos casos, tempo aos filhos. Passam 70, Mas 60, o que me está a dizer é que é um problema escola. sem solução, porque isso precisava de uma revolução. Pois, isto está tudo ligado a tudo e nada está separado de nada. Portanto, nós temos que ver o que se passa hoje na escola e o que se passa na família com a questão relacionada com o trabalho e a sobrevivência. Fica aqui o alerta, porque vamos ter que pensar disso de uma maneira ou de outra. Eu só, antes de lhes pedir uma intervenção final, qualquer coisa que não tenha sido dito... Eu queria só comentar, peço desculpa, que estas questões que o professor estava a falar, não é? De tudo o que a brincadeira dá, de facto é aquilo que mais aparece no consultório hoje em dia. São crianças que não dormem, são crianças que não conseguem regular os seus estados emocionais, são crianças que têm realmente estes problemas que a brincadeira resolveria tão bem. E nem com os pais brincam, muitas vezes. Não, nem com os pais, nem com ninguém. E eu ia dizer, antes de vos pedir uma última reflexão, peço desculpa, uma última reflexão antes de fecharmos o podcast de hoje, e a reflexão é tudo o que vos apetecia ter dito, eu ainda não perguntei ou querem acrescentar. Mas antes queria só saber, casos de bullying têm aumentado? Porque estes meios digitais também facilitam o ciberbullying. Não são só os meios, é assim, o drama do ciberbullying é que está sempre presente, não é? Claro. Antigamente a criança podia ser vítima de bullying na escola, mas ia para casa, pelo menos tinha algum descanso. Agora de manhã acorda e de repente teve 30 mil mensagens e a escola inteira viu. Um vídeo em que ele é o protagonista. Sim, é assustador. Agora, de facto, os casos de bullying têm aumentado. E partilhado em grupos que muitas vezes só têm acesso eles próprios. Sim. Se for um grupo do WhatsApp fechado, da escola, de amigos da escola, os pais podem nem sonhar que aquilo se passa. Sim, não é? exatamente. E o atual... Eu só dizer que tem aumentado por todo o contexto social que faz com que haja efetivamente mais crianças predispostas a fazer bullying. Há mais bullies hoje em dia, porque há mais crianças, que isto agora era um bocadinho complicado, mas de facto eu falo disso no meu último livro, há mais crianças que precisam de ativar aquilo que se chama o instinto alfa, que é ficarem numa posição de controle, onde não era suposto estarem, e é nessa posição de controle que depois muitas vezes surge o bullying. O bullying é um estado de controle, não é? O querer controlar alguém. O bullying não é só uma agressão, nós às vezes chamamos bullying a tudo, a torto e a direito, mas bullying há sempre um jogo de poder. O bully quer se sentir mais poderoso do que a outra criança que está a ser atacada, exatamente. E há mais crianças que usam isso como forma de se defenderem, na verdade. Sim, isto era quase só de outro programa. Sim. Até porque muitas vezes essas crianças também são bullies, para usar este termo, com os pais. Sim, São porque ficam nessa posição, sim, é o mesmo instinto que as faz depois em casa também não seguirem direções, nunca estarem prontas para obedecer, não é? Não cumprirem regras, porque são elas que estão no controle. Se são elas que estão no controle, não lhes faz sentido obedecer a ninguém, realmente. Eu lembro-me daqui há uns anos, há muitos anos, o professor Daniel Sampaio ter editado um livro, salvo erro, com o título Inventem-se Novos Pais. Sim. Não estou enganado. Sim.
Mas é um título que de repente podia ter sido escrito hoje. Eu acho que o livro tem para aí 20 anos ou mais, eu não talvez. sei, eu confesso que conheço o título, não li o livro. Mas é um livro já com uns aninhos. Sim, li alguns dele, mas não li esse. Porque isto parece as matrioscas. Levanta-se está tudo ligado a tudo, nada está separado. Sim, há todo um contexto cultural. É muito difícil dar aqui soluções ou apontar caminhos. E como estava a dizer há bocado, a própria psicologia também teve muita culpa nisso. A psicologia, sobretudo com o comportamentalismo, veio acentuar muito estes comportamentos e até valorizar excessivamente o trabalho, a disciplina, desvalorizar o tempo de brincadeira, portanto isto mas dava também, pano para mangas. Sim, por um lado isso, mas também me lembro de correntes do tempo em que eu estudei Psicologia, em que também quase que a criança era um ser tão sensível e tão... vamos ter tanto cuidado com o trauma, com isto e com aquilo, que de repente pusemos-la quase numa redoma de vidro e de repente não se pode fazer nada. Nem... Uma visão romântica. Tem que ser uma visão romântica, tem que ser escudada de tudo, do cair da árvore, do correr. Sim, portanto, mas não sei se foi bem a psicologia, se foi mais outro contexto cultural. Provavelmente, mas sim. Poderei estar a exagerar aqui, acredito. Vamos então a uma última ronda do que vos apetecer dizer sobre este tema. Mónica, que foi quem lançou a petição. Eu queria dizer que acho que é bom que o objetivo da petição foi conseguido, que é todos falarmos, pais questionarem, diretores de escola questionarem. Se não fosse a petição, não estávamos aqui hoje. Sim. Quero também dizer que eu acho que portanto, nas sociedades existem regras que permitem e regras que proíbem, não é? E, portanto, eu acho também que libertar crianças de um vício é bom. Muito bem. Laura? Eu queria só dizer que, de facto, também sou muito a favor de incluir os jovens nas decisões e os adolescentes, sobretudo, precisam muito disso. As crianças, não tanto, os adolescentes precisam mesmo disso. Neste caso, eu continuo a dizer que sou a favor da proibição nas escolas, por uma questão das escolas também transmitem, no fundo, à sociedade aquilo que é importante. Sinal, sim. Exatamente. Da mesma forma que nas escolas, lá está, não há álcool, não há drogas, não há, enfim, etc., porque realmente é um sinal que se dá à população que aquilo é nocivo para o desenvolvimento das crianças. É nesse sentido que eu sou a favor da proibição neste contexto, realmente. Depois, obviamente, que em casa cada um fará, enfim, aquilo que melhor decidir, não é? Qualquer dia ainda aparece aí uma petição com jovens, tinha piada, para que os pais larguem os telemóveis em casa. Também era tinha preciso. Alguma piada. Também era A minha preciso. intervenção final é para dizer que no mundo de grande transição climática, que está a criar grandes problemas no mundo inteiro, o planeta está doente. Por outro lado, transição digital. E para além disso, temos aí à porta a inteligência artificial que vai modificar completamente a natureza do mundo e também muito a sua rapidamente, que é o mais do que tudo. E por outro lado, a emergência de reconstruir a escola segundo um novo paradigma importará que esta questão que estamos a discutir aqui neste programa sobre a utilização dos smartphones por crianças e jovens nos espaços exteriores das escolas ou mesmo no espaço dentro dos espaços interiores, passam por nós conseguirmos perceber que temos que, de algum modo, preparar o futuro com equilíbrio, com consenso e, acima de tudo, com preocupações de caráter ecológico, essa é uma questão essencial, e, acima de tudo, na procura de uma vida saudável. Esta questão da vida saudável implica que o corpo seja um elemento-chave em todo o processo de aprendizagem e também na forma como, de algum modo, damos mais importância à profundidade da sua vivência, não só de mexer o corpo, mas também de o escutar. Isso é absolutamente essencial. Escutar e só experimentando o corpo é que nós aprendemos a ouvi-lo. Exatamente. E a aprendizagem, como diz António Damasio, só se aprende sentindo. E não se pode ter uma criança sentada a aprender. Portanto, é possível, é necessário discutir para o futuro uma nova escola, uma nova família, uma nova comunidade que trabalhem em conjunto, em rede, no sentido de a palavra que me ocorre neste momento e que tem sido muito badalada é que possamos ter uma governança coletiva sobre este assunto, ouvindo e Disse governança coletiva, sim. Trabalhar em rede e discutir estes assuntos de uma forma, portanto, mais participada e mais democrática e não haver aqui regras cegas que impõem
que proíbem ou que sejam decretadas para serem implementadas. Isso dá asneira. Muito bem. Muito obrigado aos três. Foi um prazer tê-los aqui para este podcast e também obrigado a quem nos ouviu ou nos está a ouvir. Quem quiser saber mais sobre este tema pode consultar o site da DECO Proteste em deco.proteste.pt/crianças. Ali pode consultar vários conteúdos de especialistas sobre questões relacionadas com o ambiente escolar e a tecnologia. Há também a linha telefónica do Serviço de Informação da DECO Proteste, que pode e deve ser usada para tirar dúvidas e fazer pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Aponta aí, 218-410-858. 218-410-858. De resto, tudo sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel e computador, também em deco.proteste.pt e ainda no YouTube. Portanto, só não ouve se não quiser, está em todo o lado. Este episódio teve coordenação editorial de Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com sonoplastia de Sandra Pimenta. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.